Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ictis Mar de Graça. O Senhor já ressuscitou. Encontramos agora a viver a Páscoa. Durante este tempo vão acontecer muitas coisas. E eu proponho-te que te foques sequer na personagem mais esquecida da Santíssima Trindade. O Espírito Santo. Especificamente nos dons e frutos do Espírito Santo. Vamos a isso. Os dons do Espírito Santo são 7. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Estes dons são recebidos no batismo e reforçados no crisma. Mas temos que ter presentes que isto é apenas a semente. Depois deve haver um trabalho da nossa parte para desenvolver estes dons e assim tornarem-se produtivos na nossa vida. Portanto, agora vamos tentar analisar cada um destes dons e ver o significado que está associado a cada um deles. Mas também é importante dizer que estes não evoluem de maneira independente, certo? A fortaleza não cresce por si só, sem o conselho ou sem a sabedoria. Estes dons vão evoluindo pouco a pouco e a um ritmo comparável, no mínimo. Portanto, o Espírito Santo vai atuando no nosso coração, na nossa vida, e com o nosso trabalho havemos de progredir cada vez mais em direção a aproximar-nos mais da vontade de Deus e assim da santidade. Comecemos pelo primeiro dom, sabedoria. Sabedoria, neste caso, não é o significado tradicional que lhe damos no nosso dia-a-dia, não é a sabedoria da experiência ou a sabedoria dos avós, é mais num sentido de sabedoria salomónica. É mais essa sensibilidade à voz de Deus. A sabedoria faz-nos crescer em atenção, poderíamos dizer. Crescemos nessa atenção à palavra de Deus, ao que Deus nos quer dizer na nossa vida. É uma sensibilidade que nos permite estar mais sensíveis à vontade de Deus. Inteligência. Este é o segundo dom. E não tem um significado mundano que lhe damos no nosso dia-a-dia, de aprender as coisas rápido, mas permite-nos perceber melhor, digamos, as verdades de Deus. Ou seja, o que Deus nos pede nos mandamentos, porque é que deve ser assim, perceber até onde a nossa capacidade nos permite, obviamente, mas é perceber o porquê de nós não podemos viver como nos apetece, ou não devemos viver como nos apetece, colocando-nos em primeiro lugar e fazendo a nossa vontade, mas perceber a vontade de Deus e ser capazes de perceber que isso é o melhor. É através deste dom que podemos perceber as verdades reveladas por Deus e entender que não há nada maior do que a sua vontade. Conselho. Por vezes não nos é fácil saber que caminho é que devemos seguir ao longo do nosso dia. E é através do dom do conselho que o Espírito Santo se comunica connosco, fazendo-nos perceber a vontade de Deus e entender que caminho devemos seguir. Fortaleza. Este dom, quando foi explicado na catequese, deram uma definição que até aos dias de hoje conservo no coração. A fortaleza é a convicção que nada me separará do amor de Deus. Ou seja, a fortaleza dá-nos a força, a energia necessária para nos enfrentarmos a qualquer coisa que nos surja no dia-a-dia e, principalmente, a luta diária contra nós mesmos. Ciência. Este dom, mais uma vez, não tem o significado que lhe damos no dia-a-dia, não são as ciências do mundo, que são importantíssimas, claro, para pôr os nossos dons a render e oferecer algo à sociedade, mas tem um significado diferente. É a capacidade de ver no outro a obra de Deus. É através deste dom que nós percebemos as necessidades interiores do outro e podemos mostrar-lhe o caminho. Este dom é essencial, por exemplo, para os diretores espirituais. Piedade. A piedade pode ser simplificada na ideia de colocar Deus no centro da nossa vida. Quantos de nós, muitas vezes, dizemos: eu vou à missa todos os domingos, já cumpri com Deus. Ou eu confesso-me cada 5, 6 meses, já cumpri com Deus. Ora bem, isto não faz sentido. E não faz sentido porque a relação com Deus é, ou pelo menos deve ser, uma relação de amor. Da mesma maneira que nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e não sentimos que haja um mínimo a cumprir. É uma relação de amor e carinho, não uma lista de tarefas. Portanto, a piedade dá-nos essa necessidade de querer procurar a Deus e querer falar com Ele constantemente
e procuramos-lo na natureza, no irmão, no nosso dia-a-dia? Piedade. Temor de Deus. Ora bem, este dom tem que ser muito bem explicado, porque não tem nada a ver com ter medo de Deus. Até diria que é o oposto. Temor de Deus, podemos compará-lo, por exemplo, quando somos pequeninos e fazemos algo não tão certo e temos medo que os nossos pais ralhem connosco. Mas este medo não é medo de ralharem connosco em si, não é medo da ira dos nossos pais, nem nada parecido, é medo de desiludi-los, certo? É medo de falhar, porque sentimos que há uma confiança que eles depositam em nós e, ao errar, nós quebramos essa confiança. Bom, o temor de Deus relaciona-se com isto, porque não é ter medo das consequências que irá ter, não, isso não, mais uma vez não faz sentido, é ter medo de falhar. E portanto o temor de Deus coloca-nos nesta posição de humildade, na que reconhecemos que somos imperfeitos, que falhamos e que devemos estar atentos às nossas atitudes para assim termos o cuidado de pensar duas vezes o que estamos a fazer e cumprir a vontade de Deus. E assim terminamos a lista dos dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Mas reforço que é o seu conjunto que nos permite aproximar-nos de Deus e da santidade. Portanto, já vimos os dons do Espírito Santo, mas agora surge uma pergunta: será que estes dons não provocarão no nosso coração uns bónus? Ou seja, não provocarão outros dons? A verdade é que sim. E a esses bónus a Igreja chama frutos do Espírito Santo. O primeiro fruto do Espírito Santo nesta lista é o amor, também muitas vezes chamado caridade. Esta caridade é o amor indiferenciado por todos os nossos irmãos. Ou seja, é esta vontade de querer ajudar o próximo, rezar por ele e ajudá-lo a aproximar-se de Deus. Alegria ou gozo é a alegria de saber amado por Deus, independentemente de nos encontrarmos nas montanhas ou nos vales da nossa vida. Paz. Esta paz não é a paz que o mundo oferece. Não é a paz de ter muito dinheiro, a paz de estar numa posição elevada ou a paz de ter a vida feita. Porque na vida espiritual ninguém tem a vida feita. Esta paz é a paz que só Cristo nos pode oferecer. A vida de São Pedro e São Paulo, sem dúvida, esteve cheia de problemas, constrangimentos, preocupações, mas toda ela tinha à volta uma enorme paz. A paz de Deus. Paciência. Paciência com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e paciência connosco, com nós mesmos. Porque é importante entender que não somos perfeitos, não somos a solução do mundo, nós também erramos. E com esta paciência abre-nos a sermos capazes de pedir perdão, a reconhecer as nossas falhas e continuar o processo de melhoria. Portanto, a paciência dá-nos a capacidade de ser pacientes connosco e com os outros. Benignidade. Dito de forma simples, ser amável. Tratar bem toda a gente, sem julgar os seus corações, porque isso está reservado a Deus. Bondade. Fazer todo o bem que possamos. É um dos frutos do Espírito Santo e uma das melhores qualidades que uma pessoa pode ter. Ser bondoso. Longanimidade. E este fruto tem duas vertentes. A primeira vertente está relacionada com a generosidade. Não é dar apenas o que sobra, mas dar o que faz falta. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, dar até doer, e quando doer, dá mais. A segunda vertente está muito relacionada com a paciência que vimos antes. É a capacidade de esperar sem amargura, sem queixar-se. Esperar com a paciência, esperar com esperança, esperar com fé. Mansidão. Jesus disse-nos sede mansos e humildes de coração. E é importante entender que na vida nem tudo vai sair como nós queremos, como nós esperamos, como nós planeamos. Esta mansidão dá-nos a capacidade de manter o sorriso e os olhos em Deus e nos seus planos. E é importante que não confundir a mansidão com deixar que a vida aconteça, porque não se trata disso, ou seja, um cristão manso não deixa que a vida aconteça sem a sua intervenção e simplesmente sorri ao mundo,
Um cristão manso, obviamente, esforça-se no seu dia a dia para cumprir a vontade de Deus e luta contra esses constrangimentos. Ou seja, a mansidão não nos impede de lutar, mas é lutar com outra disposição, com o coração diferente. Lutar com mansidão. Fidelidade. A fidelidade é um dom importantíssimo, porque nos permite ter essa atitude de dar valor à nossa palavra, comprometer-nos com as nossas promessas e verdadeiramente esforçar-nos por cumpri-las. Modéstia. Modéstia na forma como falo, modéstia na forma como visto, modéstia na forma como trato os outros, como modéstia na mensagem que transmito. Modéstia. Chegamos assim a continência e castidade, os últimos 2 frutos desta lista. E estes frutos não estão apenas relacionados com a parte sexual, mas têm muito mais valor que isso. Eu diria até que são 2 das chaves mais importantes para a nossa liberdade. Pois, como podemos ser livres se nos escravizamos com coisas que não precisamos? Quantas vezes ouvimos ou pensamos até eu vi uma coisa que gostei muito, eu preciso de a comprar para ser feliz. Ou eu preciso de ter isto ou aquilo e então é que vou ser feliz. Será que precisamos tanto? A continência e a castidade dão-nos essa moderação, essa capacidade de ver a vida desde um ponto de vista mais sóbrio, se calhar, e dar-nos conta do que é verdadeiramente importante. Terminamos assim o episódio de hoje, mas quero reforçar que estes dons e frutos do Espírito Santo nós podemos rezar a Deus para tê-los e devemos, e até os recebemos dos sacramentos, mas o que recebemos é uma semente no nosso coração, que depois deve ser trabalhada ao longo de anos e estes dons e frutos serem aperfeiçoados para podermos contribuir à sociedade e ao mundo. Espero que tenham aprendido muito hoje e caso haja alguma coisa que eu não tenha sido capaz de vos esclarecer, recomendo que recorram ao Gustavo, que é o nosso catequista virtual. Está disponível na página do INCTIS no Insta. Animo-vos a trabalhar muito até ao Pentecostes nestes dons e frutos do Espírito Santo, porque podem fazer uma diferença brutal nas nossas vidas. E acompanhamos este trabalho com constante oração e confiança na vontade de Deus. Como dizia São João da Cruz, trabalhemos como se tudo dependesse do homem e esperemos como se tudo dependesse de Deus. Santa Páscoa e até daqui a 2 semanas.